Fala, águias! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBcast. Eu sou a Érica Batista e hoje estou recebendo a Bia Menezes. Ela que é social media, designer e manda muito bem nas redes sociais. Bia, tudo bem contigo? Seja muito Oi, muito bem-vinda. obrigada. Ela que é de Minas Gerais, mas, gente, ela é de Aracaju. Lá de longe, muito longe. Ela cursa veterinária, tá formando, né? Formei anteontem, sexta-feira. Formou em veterinária. Ela vai explicar melhor essa salada de fruta aí, Aham. mas já sigam ela aí nas redes sociais. Ela é a braba. Ela apareceu nada mais, nada menos do que no Instagram da Boca Rosa. É isso mesmo. Ela vai contar aqui um pouquinho pra gente como que ela conseguiu isso. Isso. Seja muito bem-vinda, Muito Bia. obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Meu primeiro podcast, tá? E, nossa, tô muito, muito, muito feliz, de verdade. Vai ser um papo muito legal, com certeza. Com certeza, peguem caneta e papel Sim, e sim. anotem tudo que ela passar aqui pra vocês. Ai. Conta um pouquinho da sua história, como que você começou. Então, eu moro quer dizer, eu sou de Aracaju, né, como você falou, e eu moro em Minas Gerais já tem algum tempo, e já tem 5 anos, na verdade, vai fazer 5 anos, e aí eu fui pra lá pra fazer veterinária, que assim, era um dos melhores cursos de veterinário do país, que é a Federal de Viçosa. Aí eu falei, não, eu tenho que sair, tenho que fazer, né, o que eu quero. E aí eu fui pra lá, assim, sem conhecer nada, ninguém, só fui na cara e coragem. E acabou que eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo curso, mas na pandemia de 2020 a gente ficou sem aula, ficou sem nada pra fazer. E aí eu acabei ficando lá em Viçosa, longe da família, né? Porque eu morava sozinha, moro sozinha ainda, né? Longe da família. E aí acabou que eu procurei outras coisas pra ficar me distraindo, né? Pra não ficar naquilo de pandemia, ficar sozinha em casa. E aí eu comecei a blogueirar no Instagram, né? Todo mundo Hum. começou a blogueirar, fazer vídeo de look, de maquiagem. Maquiagem nem tanto que eu não sei muito fazer, não. Mas assim, look, story, decorar story, essas coisas. E aí eu comecei a ganhar muitos seguidores. E assim, todo mundo vinha me perguntar o que eu tava fazendo, só que nem eu sabia o que eu tava fazendo, porque assim, não tinha nenhuma estratégia por trás, sabe? Eu só postava os vídeos e adorava fazer aquilo, sempre tava gravando, sempre tava postando story, ganhando recebidinho. E aí eu comecei a me interessar mais por isso, por Instagram, comecei a dar algumas dicas ali de engajamento, mas coisa bem básica mesmo, bem simples. E aí foi quando eu decidi que eu não queria mais seguir veterinária, né? Que eu queria seguir mais para essa área, mas eu não tive coragem de largar a veterinária, claro que não, assim, foi muito esforço para ir até Viçosa, para parar lá, estudar lá. E aí eu formei agora, tem 2, 3 dias que eu formei, foi minha última prova, minha última aula. E aí foi incrível, agora eu consigo focar 100% no meu trabalho. E aí foi nessa de estar produzindo conteúdo pro meu Instagram pessoal mesmo, que a dona da franquia da Cacau Show, lá em Aracaju, ela tinha 5 lojas na época. Ela viu meu Nossa. perfil, ela se interessou, assim, pelo como eu me comunicava, como eu produzia meu conteúdo. Apesar de ser algo ainda amador, ainda tinha muito a minha personalidade naquele conteúdo, sabe? E, assim, eu nem sabia de humanização, de nada, só produzia mesmo. E aí ela veio, entrou em contato comigo, ofereceu esse trabalho de gerir as redes sociais da Cacau Show, né, lá de Aracaju, produzir conteúdo, produzir post. E aí, assim, eu não sabia nem como que fazia isso, não sabia nem que dava pra ganhar dinheiro com isso, não sabia nem que social media existia, essa profissão. Você foi promovida literalmente. Não, literalmente, assim, de Não, uma não acredito. blogueira para uma social media. E aí, claro que eu conversei com ela, falei, olha, eu tô começando, assim, né? Ela sabia que eu tava começando. E ela falou, não, você estuda, você, né, faz, assim, sua parte, coloca em prática no nosso perfil. E, assim, a gente terminou o contrato tem pouquíssimo tempo, a gente ficou 2 anos juntas, ela era a minha cliente mais antiga, Nossa. minha primeira, né? E foi muito interessante, muito legal. Todo o dinheiro que eu ganhava aqui, né, como salário, eu investi em curso, investia, em mentoria, investia em principalmente curso de designer, né? Porque eu também tinha que fazer o design dela, não só a parte do social media. Então, assim, foi incrível, foi um crescimento muito grande na minha vida profissional. E aí, com ela, eu consegui atingir outras pessoas. Aí eu vi a necessidade de realmente criar um perfil profissional, porque antes eu era só pessoal, né? E aí eu falei, como que meu cliente vai chegar lá no meu perfil, ver fotos na praia, de biquíni, vai querer me contratar? Não tem como, né? Ele precisa ver um pouco mais do meu trabalho. Eu não postava o meu trabalho no meu perfil pessoal. A pessoa que tinha que adivinhar, entrava em contato comigo e aí eu falava. Então eu criei meu perfil profissional, foi final de 2020 para o começo ali de 2021, que era o Oshi Marketing, que era a minha empresa de marketing. E aí eu comecei a produzir conteúdo por lá,
comecei a realmente engajar com as outras pessoas, comecei a ganhar seguidores, comecei a mostrar meu portfólio, e aí foi então que eu comecei a me profissionalizar, né, a ganhar clientes, ganhar seguidores, e assim, foi incrível, desde então eu amo o que eu faço, foi muito interessante, aí depois eu acabei transformando o meu Osh Market pro meu Bia pessoal, pessoal não, um Isso profissional pessoal. Isso eu fiquei com uma curiosidade. O que que Aham, você acha do perfil pessoal versus... Porque o nosso tema hoje é o tráfego pago versus tráfego orgânico. Porém, é algo que anda junto ali, né? Sem o tráfego pago, sem o tráfego orgânico, não tem como ter um bom resultado no tráfego sim. pago. Mas eu queria saber de você, o que que você viu ali de diferença assim que você desmembrou? Fez um perfil para a sua empresa e outro para o seu pessoal. E o que que você mudou ali depois? Sim. Eu acho que tem muita gente, assim, todo dia eu recebo uma pergunta no direct, ai, Biel, será que eu faço outro profissional? Ou então eu deixo meu pessoal e começo a transformar, né, no profissional? Porque a pessoa não quer começar do zero, né? Ela já tem ali os seguidores. E isso, gente, varia muito de cada perfil, sabe? Por exemplo, o meu, eu sempre gostei muito de postar em show, em festa, viagem, minha família. Então, isso eu não via tanto no perfil profissional, sabe? Eu não queria parar de postar isso. Eu também não queria trazer para o meu profissional. Hoje em dia, como eu transformei o meu perfil em um perfil realmente de social media, né, que antes era empresa, hoje em dia é o meu perfil mesmo que eu mostro a minha rotina e tudo mais, meu lifestyle. Hoje eu vejo que assim, eu poderia ter misturado os dois, mas na minha época, eu não idealizei não pensei muito por esse lado, sabe? Então, assim, quando você decide se você quer criar um perfil profissional ou pessoal, se quer separar os dois, você tem que ver primeiro os tipos de conteúdo que você quer trazer. Se você quer trazer só um conteúdo profissional, você tem que criar outro, né? Porque você tem um pessoal e profissional separados. Outra coisa muito importante também é sobre os seus seguidores, a sua audiência. Porque, Bia, eu não queria começar do zero, eu acho melhor de onde eu tô hoje, 3.000 seguidores, por exemplo. Só que a gente tem que pensar que o engajamento conta muito em relação às pessoas interessadas no seu conteúdo. Então, não adianta você ter um perfil com 3.000 seguidores se ninguém está interessado no que você está postando. Então, por exemplo, o meu eu falava sobre blogueiragem. Se eu começasse a postar sobre marketing, sobre social media, análise de métrica, ninguém ia se interessar. Então, para o Instagram, isso é muito pior para o engajamento. É muito melhor você começar do zero e as pessoas que chegarem, se forem 100, 200 seguidores ali, realmente estarem engajados com o seu conteúdo, interessados no que você está passando, do que você ter um perfil com 10.000 seguidores, como eu tenho o meu pessoal, por exemplo, só que ninguém está interessado nisso, sabe? Então, acaba que não engaja. Então, o Instagram, ele tem o algoritmo funciona da seguinte forma. Você faz um conteúdo, você faz um post, e aí ele vai entregando por camadas. Então, primeiro ele entrega para a primeira camada, que é a sua camada de fãs, que mais interagem com você, com o seu conteúdo, que sempre tá ali comentando. E aí, se aquela galera engajar, tipo assim, pô, realmente curtiu, comentou e tudo mais, aí ele vai entregando para mais camadas. Aí a segunda camada são os seus seguidores ainda, mais seguidores que não interagem tanto com você. Se essa camada interagir, achar legal, aí vai entregando para mais até chegar no explorar, por exemplo, né? Aquele que gente que a gente não segue, mas que aparece lá no explorar. E aí, quando, né, isso aqui é o algoritmo certo, que você está produzindo um conteúdo estratégico, ok. Quando você produz um conteúdo que a galera não está interessada, no caso, né, se você produz um conteúdo do seu trabalho, do seu perfil pessoal, por exemplo, que a galera não está interessada, ou então seu conteúdo é ruim, você vai acabar produzindo, ele vai entregar para a primeira camada, eles já não vão gostar, né, e o Instagram vai entender, poxa, se tem os fãs daquela pessoa, gostaram do conteúdo, para que eu vou entregar para mais gente? Porque o Instagram tem isso de querer fazer com que você fique o máximo de tempo na plataforma. Então, ele não vai te entregar um conteúdo que você não gosta, né? O algoritmo é perfeito, que você só vê, explorar, só tem só tem foto de bichinho fofo, porque tudo que eu consumo é bichinho fofo, é look, é roupa. Então, assim, se aparecer lá algo de futebol, algo de coisa que eu não consumo, eu vou sair na hora do Instagram, vou querer ir para o TikTok, por exemplo. Então, o algoritmo funciona dessa forma. Então, acaba que quando você posta conteúdo que não é relevante para sua audiência, acaba que ninguém vai interagir e seu conteúdo vai flopar, né? O famoso flopar. Então, isso de pessoal e profissional a gente tem que ter esse cuidado, que se a sua audiência não for engajada com você, vai acabar tendo esse problema e você vai ser pior do que criar um perfil do zero, por exemplo. Verdade. E tem aquela questão também, né? Por exemplo, eu não separo o pessoal do profissional, porque para mim não existe duas Éricas. Sim, Eu sou a sim, Érica, gestora de tráfego, e eu gosto de compartilhar ali rotinas do meu dia a dia também. Mas tem que saber equilibrar também, né? sim, Porque, assim, por exemplo, um cliente como empresa.
Não dá pra colocar ali churrasquinho no final de Aham. semana, né? Não rola, né, Bia? Exatamente. Não, não dá. E, tipo assim, hoje em dia eu acho que não tem mais tanto isso, sabe? Não sei se eu que amadureci em relação a isso ou se realmente o mercado mudou. Mas, assim, antigamente tinha muito isso de, só passava autoridade, só trabalhava bem quem era todo arrumado, de blazer, de tudo. E hoje em dia não tem mais isso, assim, as pessoas estão cada vez mais querendo essa humanização, né? Querendo essa proximidade. Então, assim, por isso que hoje em dia tem tanta. A Magazine criou a. Qual que A é o nome daquela? Magalu. É a Magalu. Então, assim, todo mundo tá criando um avatar, porque até as empresas estão querendo se transformar em pessoas, né? Em pessoas Humanizar. reais, humanizar. Mostrar o lifestyle. Então, é a blogueira mais seguida, eu acho, de Sim, inteligência artificial, é verdade, a a Magalu. Magalu. Deram Então, assim. vida pra ela, Não, né? deram. Assim, tá sendo incrível. Tô adorando acompanhar aquele também da Casas Bahia. É muito, muito, muito legal. E aí. Então, assim, se até as próprias marcas grandes estão fazendo isso, é porque realmente tá, né, Dando certo. dando certo. E o mercado tá precisando disso. Então, assim, hoje em dia, como eu falei, na época eu achava que eu precisava separar, mas hoje em dia eu vejo muito isso do lifestyle. Então, assim, no meu perfil tem várias fotos minhas, no meu story eu posto minha rotina, porque eu acho muito interessante isso, né? Então, assim, claro, tem que equilibrar, como você falou, não postar Sim. o churrasquinho, né? Só que, assim, tem gente Mas é ainda o que que eu gera sigo. conexão também, né? Exatamente. Tem gente que eu sigo, assim, que posta foto embalada, bebendo, tudo mais. Eu já não sigo Aí tanto já perde isso. também, né? Tipo assim, eu acho que cada um tem sua forma de se comunicar. Eu acho que quando você tem autoridade já formada, postar isso não vai tirar sua autoridade nunca. Mas quando você tá construindo ainda, eu acho que pode afetar um pouco, sabe? Eu acho, né? Minha opinião sobre isso. E então, assim, eu tento equilibrar, tento postar vida saudável, por exemplo. Adoro postar foto de academia, na academia, influenciando, né, as outras pessoas também Sim. a se exercitarem, a ter essa. Porque eu vejo muita gente, eu não tenho tempo de academia. Não sei como é que você tem tempo de fazer academia, estudar e trabalhar. Mas se a pessoa não separa aquele tempo ali, para ela mesmo, então ela não tá trabalhando certo, né? Porque assim, se você não tem um tempo, 1 hora do seu dia para tirar para você, você não tá trabalhando certo. Então acaba que eu mostro isso também no meu perfil e tento cada vez mais humanizar, trazer minhas fotos, trazer meus reels, trazer story. Minha família um pouquinho, quando minha mãe manda alguma mensagem fofa do meu trabalho me elogiando, eu sempre posto lá. Então é Ah, sempre legal trazer essa humanização, mas com cuidado, trazendo com o que você quer realmente comunicar, não ficar algo nem tão engessado, tipo assim, tô postando só por postar, vou alugar aqui uma Ferrari, uma coisa só pra postar nos stories e dar um tchan, mas também postar o seu lifestyle de um jeito que você realmente, que transpareça a sua personalidade. desperta. E desperta desejo também, Sim, né? Por sim, exemplo, não adianta falar de vida saudável se você não realmente não faz, é aham, saudável. Então, não comunica bem. E a sua audiência conhece você, né? Então, acaba sim, que se você fizer alguma coisa ali oposto do que você costuma viver, não vira. sim, não E cola. você viu a importância, isso eu abordo muito, falar sobre não engessar, né? Porque quando a gente fala de, por exemplo, eu falo muito sobre a importância, porque o tráfego pago, para ele funcionar muito bem, ele tem que ter ali uma boa vitrine. O que que é a boa vitrine? É o Instagram. Sim, O que que você está gerando de desejo ali dentro do Instagram? Qual é o conteúdo que você está passando? Está gerando valor ao seu produto ou não? Agora já falando como empresa, né? Então não adianta querer vender uma roupa, por exemplo, se você não ensina como usar aquela roupa. Então, o tráfego pago ele vai dar resultado desde que tenha uma boa vitrine. E a vitrine ela não é sempre o site. Ela primeiramente é o Instagram. Porque ele faz o lead, o cliente, ele faz um percurso, né? Ele vê o anúncio, viu o anúncio, ele corre lá para a página, aí ele vai ver se tiver uma caixinha de pergunta aberta. A primeira coisa que ele vai fazer é jogar uma pergunta na caixinha de alguma coisa que ele tem dúvida, uhum, e aí logo na sequência ele vai te avaliar em tudo. Vai olhar os feedback, que são as provas sociais, o seu conteúdo ali no feed, se você realmente gera valor, e aí você acaba despertando desejo, o porquê que eu tenho que comprar de você, quais são os benefícios. Então, tudo isso faz com que o tráfego pago ele dê resultado, os anúncios dê resultado através do orgânico. E é por isso que a Bia está aqui hoje para falar um pouquinho, até mesmo como empresa, né, Bia? sim, sim, tem muita gente que eu
Quando eu trabalhava com gestor de tráfego, assim, ele vinha muito falar comigo, tipo assim, Bia, eu preciso da sua ajuda, porque chega cliente pra ele e o cliente não quer contratar social media, não, porque agora eu só vou investir em tráfego pago, porque eu vou ganhar muitos seguidores, e aí depois que eu penso nisso, só acaba que não adianta você Não investir em adianta. tráfego pago se você não tem um feed bonito, né? E quando eu falo bonito, não é um feed organizado, perfeitinho, né? Um feed fileira, é um feed realmente que transparece, como você falou, né? Um valor, um desejo, que o cliente chegue ali, o futuro cliente, no caso, né? Chegue ali e veja, não, essa loja aqui eu super me identifico, eu super achei incrível, eu vejo valor mesmo em comprar, né, os produtos, Sim. porque hoje em dia tem muita loja, hoje em dia tá muito, não saturado, eu não gosto dessa palavra saturado, mas tem muitas opções pra gente comprar, então assim, seja de roupa, seja qualquer nicho que seja, Sim. tem muitas opções, muitos profissionais, principalmente social media, a galera fala muito, que o mercado tá saturado, o mercado tá isso, o mercado tá aquilo, e gente, o mercado tá saturado, realmente, tem muita gente, tem muito social media, por exemplo, mas não tem muito social media bom, e É igual, mesmo, pode falar, é igual gestor de tráfego, né? aham, O todo mundo pessoal agora fala que é. tá saturado. Tá saturado pra quem não é bom. Aí tá saturado Exatamente, mesmo. exatamente. Não, eu fico muito. E mesmo, tipo assim, tá saturado de gente boa, vamos, né, viver num mundo, assim, que tá saturado de gente boa. Mesmo assim, cada pessoa vai se identificar com uma pessoa diferente. Então, por exemplo, tem vários, assim, caras grandes no mercado, sabe, nomes grandes, que eu prefiro muito mais pagar mais caro em uma mentoria de outra pessoa que eu me identifico, que é muito menor, que realmente eu me identifico, foi o que eu fiz esse final de semana, por exemplo, comprei uma mentoria mais cara, mas que realmente é uma pessoa que eu gosto, que eu acompanho, que eu me identifico com a forma dele de trabalhar, sabe? Que é um marketing mais leve, um marketing mais humanizado, do que grandes nomes, que eu não vou citar assim, mas que são pessoas que eu não gosto desse marketing de luxúria, Forçado, né? forçado, apelativo. Eu vou fazer um anúncio que fala que a pessoa é pobre e ela com o meu curso vai ficar rico. Pra mim, assim, isso não existe. Acho que já funcionou uma época e funciona hoje em dia, infelizmente ainda funciona. Mas hoje em dia Porque a galera quer essa coisa fácil, quer né? Ah, quero dinheiro transformar minha fácil. vida. Exatamente. E a galera acha que é assim, né? É transformar. Não, vou assistir um curso desse cara aqui, vou pagar 3.000 e vou voltar 10.000, vou ficar rica. E Uhum. não é assim que funciona. Claro que assim, tem pessoas e pessoas, tem estratégias e estratégias, mas é muito difícil. E aí eu vejo isso assim, eu prego muito por esse marketing leve, um marketing autêntico, que não precisa ser apelativo. Claro que é bom, às vezes, vez ou outra, você, né, mostrar ali um faturamento, uma coisa, para criar uma autoridade, que isso, Autoridade. querendo ou não, gera autoridade, faturamento e tudo mais, mas é algo que eu não acredito tanto nisso ainda de. Porque hoje em dia também as pessoas conseguiram manipular isso, né? Você Não, consegue alterar demais! lá os dados. Gente, eu fiquei passada com isso. Você consegue alterar lá os dados do seu faturamento e você Aham, printa a tela, coloca lá, você gera uma prova social que sim, nem é sua de sim. verdade. E aí a galera compra isso, aquilo que ela tá vendo ali. Mas voltando no assunto que você falou sobre o feed, né? Eu até lembro, quando eu iniciei na gestão de tráfego, eu me arrisquei ali. Fui arriscar para ser social media, né? Aham, E aí, essa primeira loja que eu peguei é uma loja de iPhone. E quando eu peguei o Instagram, era aquele Instagram perfeito. Só que era só tirinha. É tirinhas que fala, né? é o feed fileirinha, O feed fileirinha. aham. Só tinha isso. E só E o aí, produto, né, sem nada. só produto. Só produto. Sim, Isso é fato. E era um feed perfeito, muito profissional, porque as artes eram feitas por um designer muito bom. aham. E aí, quando eu comecei a produzir conteúdo, olha, eu nem ainda tinha noção que isso era social media, mas eu já era gestora de tráfego, então eu queria dar mais resultado, levar mais Aham. resultado para a empresa, né? E aí só tinha isso, fileirinha. Agora, pensa aqui comigo, você pegar uma empresa que já está muito bem posicionada no mercado, e aí você fala assim, a gente precisa destruir isso. Precisa Destruir não, mudar. a gente precisa Aham. adaptar isso. Sim. E aí o feed perfeito, eu falava assim, ó, a gente precisa gravar. Aí ninguém abraçava tão bem a ideia. Só que se você olhar hoje o Instagram dessa loja, é só conteúdo é, produzidos da forma que eu fazia antes. Então, Aham. tipo assim, a ideia que eu trouxe para dentro dessa empresa, hoje, além de ela ter dado tão bem, foi reformulado. Então, hoje eles fazem é, aqueles vídeos de perguntas e respostas, fazem do próprio produto também, meme. E meme é o que eles Não, mais fazem. e dá muito certo Fazem. nesse nicho de celular, dá muito certo. Sim, e aí o que acontece? Eu olho lá pro finalzinho onde eu entrei,
Tava perfeito, mas não tava humanizado. Humanizado. E eu falava isso, não adianta. Tá lindo, mas não tá humanizado. Era Sim. só panfletagem mesmo. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei até gravava, eu gravava. E aí eu comecei a gravar, gravar, gravar. E hoje, quando você vai ver ali, o perfil tá 100% humanizado. Não tá aquela perfeição que era antes, mas era totalmente panfleto. Sim. Mas hoje tá humanizado. Isso é importante, né? Não, muito importante. E principalmente esses nichos que são mais assim, que não tem muito o que abordar. Porque, por exemplo, roupa, dá pra fazer look, né? Transição e sei lá o quê. Mas assim, tem alguns nichos, tem alguns produtos que a gente não consegue. A gente acha que, na verdade, que não consegue humanizar, que não consegue gerar conexão. E assim, é muito. Eu trabalho em empresa, por exemplo, de iPhone, inclusive, de celular. E aí a gente faz vídeo, sabe? Eu mesmo gravo os vídeos, eu faço o roteiro, eu faço tudo. E aí a gente grava vídeos educativos, onde a gente ensina otimizar iPhone, por exemplo, armazenamento. Tem alguns de venda que a gente faz, sabe? Conteúdos mais voltados para venda mesmo, benefícios. Mas assim, é muito incrível, assim, os rios são completa. A postagem tem X curtidas, o Reels tem vezes 1 milhão, sabe? É porque você acaba vendendo a informação. O que eu Exatamente. sempre falo para os meus clientes? O seu cliente, ele não compra o iPhone. O seu cliente, ele não compra os móveis. O seu cliente, ele não compra a roupa. Eles compram o benefício, a informação. Porque, por Sim. vezes, você não sabe como usar. Por exemplo, um usuário de Android, ele não sabe como usar o iOS. Então, ele está comprando o quê? A informação. Aham, Então, exatamente. qual a informação que você está passando para o seu cliente? Isso faz total diferença na hora da venda. Por quê? Ele já chega ali pronto para passar o cartão. Você gerou valor ao seu produto. Por exemplo, a roupa. Se você for vender só a peça, você nunca vai gerar uma escala boa ali. Por quê? Você está vendendo só a blusa. Só que se você gera valor ali na produção de conteúdo, as combinações de cores, como combinar a blusa com calça jeans, quais tipos de alfaiataria, a terceira peça, como usar. Então, quando você passa a informação, você vende muito mais. E por mais que aquela loja seja, por exemplo, uma boutique, vende 3 vezes mais. Só que se ela passa a informação, ela vai vender muito mais do que aquela que vende baratinho. Por quê? Sim. A que vende baratinho tá só querendo vender a peça, ela não tá querendo vender informação, ela não tá querendo conduzir ali o cliente de como ele usa seu produto, o que que ele precisa saber. Por exemplo, o iPhone, como otimizar, como economizar a bateria. Muitas informações que dentro do iOS é muito diferente do Android. E aí, quem usa Android não quer entrar pro iOS porque acha que não Muito sabe. difícil. Aham. Não, isso fideliza também, né? Além de gerar mais desejo, gerar mais valor, acaba que fideliza o cliente, assim. Claro que muitos fatores, né, são responsáveis pela fidelização, atendimento e tudo mais, mas você realmente gerar valor ali pro cliente, primeiro que ele vai querer comprar de você, né? Então, tipo assim, por exemplo, você deu o exemplo do iPhone, né, de otimização, e aí acaba que, tá, decidi que eu vou comprar o iPhone. Eu vou comprar da pessoa que me deu essa informação de o iOS é fácil, vou conseguir mexer e tudo mais, então eu já aprendi dele. A gente chama de gatilho de reciprocidade, que é quando você dá uma coisa, dá um conteúdo. Muita gente, todo mundo usa isso, na verdade. No Instagram a gente dá conteúdo gratuito e aí aquela pessoa de volta compra da gente, ou então compra o nosso serviço. Então hoje em dia a gente usa isso em tudo, porque né, o Instagram é de conteúdo. E aí acaba que a pessoa vê, olha, gosta, se sente conectado com você, claro que outros fatores também, mas quando você gera conteúdo, a pessoa olha, fala, eu preciso comprar isso realmente, e vou comprar de quem? Vou comprar de quem me ensinou, vou comprar de quem, mesmo de graça, conseguiu transformar minha vida de alguma forma. Então, tem muito isso, é muito isso de comprar, a gente não compra... produto, a gente compra o sentimento, a gente compra a emoção. Tem até uma teoria, a teoria da broca, não sei se você já ouviu falar. Não. Não, é uma teoria de Harvard que aí eles falam que a gente não compra uma broca, a gente compra o buraco na parede. A gente não compra o buraco na parede, a gente compra a prateleira. A gente não compra a prateleira, a gente compra a emoção de ter um ambiente organizado, de ter um ambiente realmente com os livros ali enfileirados, bonitinhos. Então, assim, quando você compra uma coisa que mesmo simples que seja, você não está comprando só aquele produto, você está comprando realmente toda a história que aquele produto, toda a transformação, na verdade, que aquele produto vai gerar na sua vida, vai gerar no seu ambiente, em qualquer coisa da sua vida mesmo. Então é muito legal essa teoria, eu sempre falo dela porque eu adoro. E realmente é isso, sabe? Você não compra um produto só pelo produto, você compra tudo que ele vai gerar ao seu redor. E é muito interessante, muito legal mesmo.
Legal. E aí a gente podia falar um pouco mais até sobre essa questão, né? As pessoas pensam que tráfego pago e tráfego orgânico, eles são, na verdade, são aliados, né? Muito. Andam lado a lado. Então, não existe essa rivalidade. Ai, tem que ser só o orgânico, tem que ser só o pago. Não, porque se não tiver um, o outro não rola tão Sim, bem. E aí, às vezes, até o seu conteúdo é muito bom, só que o algoritmo não entrega. Então, você vai precisar ali do tráfego pago. sim, Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre a importância dos dois andarem juntinhos. sim. Então, eu era muito contra fazer tráfego pago no perfil, porque assim, eu falava, não, se eu produzo um bom conteúdo, vai performar bem, não vou precisar gastar, é muito melhor eu gastar, por exemplo, em conhecimento, né, em livros, em cursos, que aí eu passo esse conteúdo gratuito e aí vai performar bem. Que na sua Essa era a minha cabeça era um lógica. gasto, Então, né? exatamente, exatamente, não era investimento, na minha cabeça era gasto, tráfego pago, e aí eu falei, não, não vou fazer, e assim, eu passei muito tempo fazendo só conteúdo, né, orgânico, Orgânico. só no tráfego orgânico. Funciona, assim, dá super certo, porque né, como eu sou social media, eu tenho um conhecimento em relação à estratégia, então, assim, dá muito certo, óbvio. Mas o tráfego pago, assim, faz você alcançar pessoas que não tinham como te conhecer, mesmo com o tráfego orgânico, sabe? Então, assim, poxa, eu produzo um conteúdo bom, você tem que pensar assim, tá, se eu já tenho um engajamento bom com o tráfego orgânico, imagina que o pago não vai me fornecer, sabe? Imagina o quanto de gente que eu não vou alcançar. Então, assim, é muito interessante, por exemplo, quando a Boca Rosa me divulgou no perfil dela, né, que ela viu um vídeo meu falando sobre as estratégias dela, ela comentou, repostou nos stories, me elogiou, mandou direct. E assim, isso ali foi tudo no orgânico, né? Eu produzi o vídeo, o Reels tinha assim 4.000 visualizações, e mesmo assim ela foi lá no mesmo dia. Acho que não sei se foi no mesmo dia ou foi no outro dia que eu tinha postado. E aí fez isso tudo. E eu lembro que ela repostou nos stories e quando chegou, teve um alcance muito grande, óbvio, a gente já tem quase 200.000 visualizações. Mas quando a galera chegou no meu perfil, não era um perfil bem estruturado, porque ainda era o Osh Market, né? Que eu tinha te falado que primeiro eu fui a empresa e depois eu transformei o meu pra Bia Menezes. Então, assim, eram posts que não tinham muita vida, não tinha humanização, não tinha minha cara ali. Então, não consegui converter tanto. Nossa. Não, foi assim. Acho que foi bom porque foi um divisor de águas na minha vida, sabe? A Boca Rosa ter me elogiado, porque ela é, assim, minha inspiração Ícone. master, ícone. Então, assim, desde que ela fez isso, né? Desde que aconteceu esse fatídico dia, eu fiquei muito mais focada, muito mais. Então, assim, foi muito bom, mas não estava preparada. Mas pra mim também é tudo processo, tudo jornada. Acredito que também não era o momento de eu estar preparada, porque depois eu fiquei muito melhor no que eu faço. E aí, enfim, aí não tinha um perfil bom, não tinha, né, um alcance legal, um alcance não, um engajamento legal. E aí e aí eu vi que, tipo assim, mesmo ela tendo um alcance muito grande, muitas pessoas visualizaram os stories e foram até o meu perfil, mesmo assim não me seguiram. Por quê? Porque eu não tinha um perfil bom, não tinha um tráfego orgânico, né? Ali, um conteúdo realmente que convertia. Então, assim, mesmo eu tendo um tráfego pago de graça, quase, né? Porque a Boca Rosa Nossa, foi um muito. baita Um de um baita de tráfego. um tráfego que era pra ser pago, mas não foi. E mesmo assim eu não consegui captar tanto, sabe? Ter essa retenção porque acabou que não estava meu perfil preparado. E depois desse dia que eu percebi, não, se até com ela me divulgando eu não tive um crescimento tão grande de seguidores, é porque alguma coisa está errada. E aí foi que virou minha chavinha. E aí eu comecei a produzir mais conteúdo e tudo mais. E aí desde então eu começo a produzir conteúdo pro tráfego orgânico, né, normal. Comecei a fazer tráfego pago só impulsionando, não comecei realmente com gestor de tráfego e tudo mais. E, gente, o tanto que muda o tráfego pago, ter um tráfego pago no perfil, é coisa de louco. Assim, Vocês estão entendendo que ela tá falando de retenção, né? Porque é isso, diferente quando você atrai. O tráfego orgânico e o tráfego pago, os dois atraem, né, Bia? isso. Vai atrair mesmo seguidor ao seu perfil. Só que o que retém é o seu conteúdo. Ou seja, ela teve 200.000 visualizações e não reteve, né? Não. Assim, acho que começaram a me seguir, acho que 500 pessoas. Ou seja, resumindo aqui para você Aham. entender melhor. Não adianta você jogar um tráfego pago, ter lá 200.000 pessoas vendo a sua empresa, se o seu conteúdo não retém, não passa Demais. informação. Por isso que é importante das pessoas entenderem que os dois andam lado a lado. Né? Então, a produção de conteúdo ela tem que ser muito estratégica. Então, a gente fala sobre topo de funil, a gente fala sobre meio de funil. Claro que Sim. poderia ser um assunto para Aham. outro episódio também. Mas é importante as pessoas entenderem que o público frio, ele tá lá no topo de funil. Então, quando você alcança aí 200.000 visualizações, é um público frio, de topo de funil. O que que é o público frio?
Pessoa que não te conhece, nunca viu a Bia na vida. Chegou de na vida. paraquedas. Aí chega lá no seu perfil, você não tá ensinando. Aliás, estava ensinando, mas era muito superficial, né? E acaba que não estava humanizado, não tinha uma pessoa ali por trás. Por isso a importância do brand, né? Você criar a sua marca. Quando a pessoa olha para aquilo, ela já lembra alguém. Então, ela entrou lá na Osh Marketing, não viu a Bia, foi embora. Aham. Então, o que acontece no tráfego pago é a mesma coisa. Você coloca um gestor de tráfego lá e o gestor de tráfego fala para você, olha, aqui teve 500 mil visualizações, deu 100 mil cliques, mas não teve venda. Por qual motivo? Como que tá a sua produção de conteúdo? Qual é a informação que você está vendendo? Qual é o desejo que você está gerando? Outra coisa também é o atendimento, né? Demais. Não, e o cliente ainda culpa o gestor de tráfego, né? Sim. Isso é o meu... Essa daí é todos os dias. Vai não falar toda semana, é todos os dias. Nossa senhora. Não, gente, acho que cada vez mais é importante. E como que você faz? Você explica pra ele, tipo assim, tudo do conteúdo, tipo assim, a gente tá fazendo isso, não tá dando resultado por causa do conteúdo. Ou ele nem quer ouvir, às Na vezes. verdade, o que eu faço, né? Quando eu consigo, eu vendo um produto um pacote mais robusto, porque eu vendo também o social media, eu tenho na minha equipe. Então, o que eu faço? Se o cliente não compra social media e ele quer somente tráfego pago, eu entrego um over delivery. Então, eu entrego além daquilo que eu fui contratado para fazer. Legal. O que é isso? Falar o que ele precisa fazer no orgânico. Olha, você precisa produzir conteúdo assim, conteúdo assado, você precisa de caixinha de pergunta, você precisa de posicionamento desse jeito. E aí, eu vou fazendo 360 na empresa. Vou para a parte do atendimento também. Porque, assim, se eu for levar ao pé da letra, é somente anúncio. É só os anúncios. Você me entrega o conteúdo, eu subo seus anúncios, entrego o relatório. Só que esse é o tipo de gestor limitado demais. E esse é o que tá ficando para trás. E realmente o mercado para ele tá saturado. Mas eu costumo fazer o seguinte: fazer um 360 na empresa. Verificar ali o que tá faltando. Quais são os gargalos da empresa, porque existem vários. Se a gente for pontuar aqui, passa a tarde toda falando. Sim. Mas quais são os pontos principais que a gente consegue ali fazer uma alteração para ter um retorno melhor? Então, eu vou lá, faço um PDFzinho, monto um dossiê ali e falo, olha, aqui você precisa melhorar, aqui você precisa melhorar. Quando o cliente permite, eu verifico o atendimento. Se ele não permite, eu faço cliente oculto. O que é o cliente oculto? Eu mando uma mensagem. E aí eu vou avaliar como que tá o atendimento daquela empresa. Gente, que legal. Tem que fazer isso. Eu não Sabe sabia. por qual motivo? Porque além da retenção, por exemplo, tráfego pago trouxe para você ali 500 seguidores. E aí aqueles seguidores não te comprou nada. O que ele vai entender? Que o tráfego pago não deu resultado, que o público é desqualificado. Só que aí a gente precisa identificar o percurso da compra, né? O tempo de maturação e o percurso. Se ele chegou no seu perfil, você não despertou desejo nele, não gerou desejo nele, alguma coisa precisa mudar. Então, eu pego esses pontos que precisa mudar. Olha, faz assim, faz assado. Claro que dentro da minha limitação. Eu não sou social media, mas eu sei os pontos estratégicos que dá para modificar. E aí eu entro também para a parte de atendimento. Por quê? O tráfego, ele leva até o meio do campo. Você que vai chutar a bola pro gol. Então, quando a gente vê que não tá chutando a bola pro gol, a gente precisa sentar, pontuar e ajudar aquela empresa. Claro que dentro das minhas limitações também, porque se eu falar, olha, vocês precisam de um script de vendas, vocês precisam de treinamento de vendas, precisa de ter processos de vendas, precisa entender qual que é o tempo de maturação dessa venda. Por exemplo, se é uma venda de iPhone, ela é um pouco mais rápida, durante um mês o lead compra. Mas se é uma compra, por exemplo, de um imóvel, ele leva ali mais ou menos 6 meses a 1 ano para comprar. Então, a gente precisa entender o tempo de maturação da compra. Sim. E aí, quando a gente identifica tudo isso, se torna mais leve, porque o gestor de tráfego ele não vai ser tão cobrado assim, porque ele trouxe. Esse é o nosso papel, trazer. Dali em diante é com a empresa, com o vendedor, com o time de venda, com o comercial. Então, a gente atrai, mas quem vai reter e converter é a própria empresa. Sim. Nossa, concordo. Adorei isso do cliente oculto. Não sabia. Cliente oculto, esse daí é a cerejinha do bolo. Sabe por qual motivo, Bia? Eu recebia muita mensagem assim, Érica, não tá dando resultado. Eu imagino. 100 mensagens no dia. E aí, quando eu fui avaliar, o cliente nem perguntava valor. Não perguntava valor. Olá, bom dia, tudo bem?
custa tanto. Já era, você perdeu essa Sim, venda. sim. Por quê? Ele nem viu o valor, você não agregou valor ao seu produto, ele já viu o preço, e aí quando você fala preço, se você for brigar por preço, você começa a leiloar com o seu concorrente. Sim, demais. E aí o cliente oculto é exatamente para isso, para identificar se você tá errando e onde está errando. Então, tipo assim, é batata. Aham. E aí eu comecei a perceber isso, que a gente dava resultado sim. Só que aí a equipe, Não tava preparado pra nossa, isso. desistia da venda muito fácil. Aham. Então, tipo assim, mandei. Oi, Bia, tudo bem? Como funciona o seu serviço? Ah, funciona assim, assim, assado. Tá bom. Não faz um follow-up da venda, não manda mensagem, não faz um fechamento do Sim, atendimento. sim. Ah, você não tem interesse? Tudo bem, muito obrigada, tal, tal, tal. Porque quando você fecha ali o atendimento, se a pessoa ainda tem interesse, ela vai falar, não, Bia, pera, Aham. pera, ainda tem interesse. Sim. É que eu tava muito na correria aqui e não consegui te responder. Sim. Então, se você entende isso, é o mínimo. É o mínimo que a gente precisa entender, que um atendimento ele precisa ser iniciado e finalizado. Então, tudo a gente vai pontuando. E aí, claro que tem cliente que é aberto a ouvir e modificar. Mas tem cliente que não é aberto. Porque ele pensa o seguinte: a minha equipe tá comigo há muitos anos. Sempre deu certo com a minha equipe. Por que que agora você tá falando que tem que mudar? Então tem cliente que ele tem a mente um pouco mais fechada, ele não vai te ouvir. E tem muito cliente, assim, muito. É o que mais tem. Tem. Ele não Nossa. vai querer te ouvir. Ele vai falar, não, essa gestora aí eu vou substituir porque ela tá querendo mandar na minha equipe, ela tá querendo falar que dá certo, que não dá. E aí entra outro gestor, fala a mesma coisa. Ou então ele segue o que o cliente tá pedindo, né? Porque não é um gestor realmente bom no que faz. E aí acaba que o trabalho não é tão bom. Porque tem muito em social media, assim. Tem muito social media cobrando, assim, 200, 300 reais. E aí não entrega um produto bom, acho que é só postar. Eu sempre chamo, no meu Instagram eu falo que tem social media fazedor de post e social media estrategista. Que é, inclusive, as minhas mentoradas chamam Atenas, que é a deusa da estratégia. Porque, assim, eu acredito muito nisso da estratégia. E aí a pessoa, ela simplesmente acha que fazer um post ali no Instagram vai gerar resultado. Vou fazer um conteúdo, fazer um design bonito, vou fazer uma legenda legal no chat GPT ali, né? Uma legenda, que todo mundo agora copia, a gente estava até falando disso, né, antes. E aí, acha que tá ótimo, acha que tá perfeito. E isso, ele entrega isso pro cliente. E o cliente vê aquilo e acha que tá, não, perfeito, tá barato, o Instagram tá bonitinho. E não tem estratégia, não tem resultado. E aí, quando você vê, né? Quando você chega, faz uma reunião, oferece um serviço com um ticket mais alto, um ticket que realmente tem que ser do social media, e aí você vai, faz um onboard com o cliente, explica o que tem que mudar, o que ele precisa fazer. Não, a gente tem que postar story, a gente tem que postar reels, tem que postar isso. O cliente já acha que vai ter muito trabalho, ele acha que ele tá te pagando pra você fazer tudo pra ele. Então, estou pagando esse valor Clássico. aqui, você tem que fazer tudo pra mim. Tipo assim, não vou mexer com nada. Só que não, gente, principalmente a gente acabou de falar, né, de conexão e tudo mais, então você produzir story hoje em dia é essencial. Mesmo que não seja você aparecendo, o que eu ainda acho que tem que ser você aparecendo, é mesmo assim essencial, porque você cria uma conexão a mais. Você tem uma. Porque no story não é tão aquele de ser tão perfeito, né? O feed tem isso de ser mais perfeitinho, de ser um design mais bonito, de ser uma legenda mais estratégica. No story, nem tanto. Inclusive, assim, com os meus clientes, sempre que a gente faz um board, eu explico tudo, assim, que precisa ser feito, né? Faço análise de perfil e eu explico realmente como que a gente vai abordar, monta a estratégia. Aí eles sempre falam, os stories, né? Na estratégia, eu entrego o PDF, faço a reunião e eu explico que os stories, né? Como que a gente vai abordar. Mas mesmo assim, ainda tem cliente que fala, eu queria um cronograma de story pra eu saber o que postar em cada dia. E eu falo, olha, eu não concordo com isso de cronograma de story. Quando tem um lançamento, quando a gente vai lançar uma promoção, alguma coisa específica, né, ter que gerar antecipação, gerar desejo, aí eu sempre faço um cronograma, tudo certinho, porque o cliente não tem essa estratégia, né, assim, esse pensamento, essa mentalidade de criar uma estratégia, vou postar isso aqui, fazer uma antecipação, porque eu vou vender daqui a uma semana, então não tem isso. Mas quando é no dia a dia mesmo, eu sempre falo, posta o que você está fazendo, posta o seu lifestyle, principalmente, assim, clientes psicólogas, nutricionistas, poxa, você está estudando algum curso, alguma coisa, posta lá, sabe, posta o que você está fazendo, tá indo pra academia, posta, faz alguma coisa mais tranquila. A gente tem sempre um grupo onde eles mandam pra mim, às vezes, os stories, isso aqui tá legal, o que você acha que eu posso colocar na legenda do story? Então, é sempre bom também ter essa parte. Então, o cliente que acha que a gente faz tudo, é um cliente que não tem essa mentalidade que você falou, né, um cliente de cabeça muito fechada, de mente muito fechada.
E acaba que esses clientes eu tento fazer o máximo possível, mas assim, quando eu vejo que realmente não vai funcionar, que o cliente está gastando minha energia, sabe? Onde eu poderia estar com outros clientes que realmente sabem da importância disso, Você demite. eu demito. Assim, hoje em dia, gente, eu já passei por tanta coisa. Assim, cliente duvidando de mim, não, porque você falou isso. E eu nunca pago conversa. Assim, nunca pago conversa. Seja cliente, seja pessoal, nada, porque eu acho super importante. Porque, assim, o tanto de situações que eu já vivi, de cliente duvidando, falando que eu falava isso e não fazia. Não, porque esse pacote tinha isso aqui e você não tá querendo me dar. E eu tinha que ir lá mandar print. Assim, tinha um. Nossa, eu já tive vários clientes assim. E assim, o primeiro que eu demiti foi depois de uns 3 meses, assim, eu queria demitir desde o primeiro dia que a gente trabalhou Nossa. juntos, porque. Não julgo, Não, viu? e, tipo Não assim, e julgo, não, porque já passei por isso. todo mundo já passou por isso. Eu acho que é um processo, não tem jeito, tá? A gente tem que passar por isso, a Tem. gente tem que quebrar a cara em várias Até situações. formar o ICP redondinho, né? ICP, Exatamente. para quem não entende, é o perfil de cliente ideal. Isso. E assim, até hoje eu tenho muita dificuldade em criar o meu ICP, assim, tô construindo, porque tem clientes que chegam pra mim que são autônomos, que estão crescendo ainda, tem outros que já são empresas grandes, que tem escola de formação, por exemplo, que lança curso. Então, assim, eu tento atingir todo mundo, porque eu gosto de produzir conteúdo, sabe? Então, assim, quanto mais diferentes os nichos dos meus clientes, eu gosto. Mas acaba que você passa por essas situações. Assim, hoje em dia eu sempre faço reunião, várias reuniões antes, tudo mais. E aí eu sei, né? A gente conhece, a gente bate aquela energia, né? A gente fez a reunião, a gente super bateu energia, era de manhã, Sim, acho final de semana. demais. Então, assim, é muito. 6 da manhã, era sete 6 da da manhã, manhã. exatamente. As duas de cara inchada. Aham. E assim, e eu acho ótimo isso. Então, hoje em dia, eu não vejo tanto assim, o meu perfil de cliente é esse. Mas eu vejo muito pela energia. Então, assim, eu faço reunião. Se o cliente. E primeiro, Bia, meu cliente não tem tempo de fazer reunião, vou fechar sem fazer reunião. Se o cliente não tem tempo de. Não tem meia hora do dia dele pra fazer uma reunião com você, ele não quer realmente seu serviço, ele não tá interessado. Porque você não quer ouvir o seu trabalho, se ele não quer ouvir como que ele vai agir daqui pra frente, vai ser um cliente que ele não vai te ouvir nunca. Então, assim, não adianta, não vai adiantar. Então, eu sempre faço reunião, sempre converso. E olha, eu vou acrescentar a fala da Bia. Quando Ah, ela fala isso, ela tem razão. Porque o que acontece? Eu tava com uma cliente recentemente, demiti ela aham. também. Porque o que aconteceu desde o primeiro dia, desde o primeiro mês, na verdade, eu não consegui fazer reunião de onboard com ela. Olha isso. Só que ela fazia parte do meu ICP, né? Então eu falei assim, ela é uma cliente que pra mim dá pra, né? E aí o que acontece? Todas as vezes que precisava fazer análise de métrica, não dava pra fazer reunião com essa cliente. Então tudo eu tinha que mandar pelo grupo lá no Sim, WhatsApp. sim. E aí quando precisa alinhar a estratégia, como que faz? Precisa gravar conteúdo, como que faz? Precisa de novos conteúdos, como que faz? Tudo pelo WhatsApp, só que acaba que não é a mesma coisa. Não. Porque você manda mensagem agora, a cliente vai responder daqui 8 horas. De 8 em 8 horas. E aí, o que aconteceu? Não tinha tempo de fazer reunião comigo, não fazia reunião comigo. Renovou o contrato, chegou a renovar o Aham. contrato, mas é uma coisa que não vai por muito tempo, né? Porque é uma pessoa que é exatamente aquilo que você falou. Se ela não tem tempo pra te ouvir no início, depois ela não vai te ouvir mais. Sim, exatamente. E é uma pessoa que, tipo assim, ela não vai te desgastar demais, porque você não vai conseguir entregar o seu trabalho de verdade, o seu trabalho verdadeiro. Você vai ver que muitas vezes o seu trabalho, principalmente social media, isso atrapalha demais o engajamento, você não conseguir ter esse feedback do cliente, não conseguir Sim, falar o que o muito. cliente tem que fazer. Então, assim, acaba que o cliente fica perdido e você fica chateada, assim, eu ficava E muito desalinha. chateada. Nossa, eu ficava insegura, assim, no nível. Principalmente esse meu primeiro cliente foi. Acho que assim, tinha uns 7, 8 meses que eu tinha começado. Então, eu trabalhava em outra empresa, já era diretora de marketing de outra empresa. E mesmo assim, ele conseguiu me deixar assim, mega desestabilizada. Porque eu Nossa. mandava uma arte e aí ele pedia 1000 alterações. E eu era social media designer deles. E aí Nossa, eu sou mil. uma cliente muito boa, então, porque eu quase não peço Ou alteração. então, se o seu design é muito bom. Pode ser Então, também. porque tem isso, assim, Eu hoje em peço, assim, dia. quando eu vejo que, por exemplo, a foto que a pessoa colocou minha, tá muito aproximada, Aham. ou o ângulo não tá Alguma coisa legal. pessoal sua. Sim, não. Então, ou o design é bom, ou você realmente é uma cliente muito boa. Mas, assim, eu gosto quando as pessoas pedem alteração, porque eu sempre falo. A primeira semana, eu sempre. A primeira semana é uma semana de teste, eu sempre falo isso, a primeira e a segunda semana, que o cliente vai falar tudo o que ele quer. Primeiro eu faço um board, claro, faço briefing, faço tudo, mas o cliente sempre assim, eu mandei uma arte pra ele, eu falo, ó, você pode falar tudo que você quiser, não gostou dessa letra, não gostou disso, não gostou daquilo, porque essa primeira semana é onde eu vou te entender, vou realmente ver o que você gosta, o que você não gosta, pra poder ir nas outras artes. Porque às vezes você acha que ele é minimalista, mas ele não Aham, é, ele não né? é, exatamente. Tipo assim, apesar de passar o briefing, por exemplo, tem muita gente que tem dúvidas. Então, assim, eu falo, o que você
você não quer ver nas artes? Aí a pessoa fala, só que aí eu não coloco na arte, ela pede pra eu colocar. E assim, o cliente, tem muitos clientes que não têm essa... É normal não ter esse conhecimento. Se você me passar um briefing de finanças, eu não vou saber nada dali. Não vou, assim, colocar nada, vou colocar tudo errado. Então é normal, não é algo que é nem difícil de acontecer Pra e gente também... é óbvio, pra eles nem tanto. Exatamente. Nossa, tipo assim, no meu briefing eu coloco as perguntas, do lado eu coloco a explicação do que eu quero na resposta, e mesmo assim eles erram e é normal, assim, eu sempre vejo muito, corrijo, sempre que eu vejo algo que, será que era isso mesmo que ele queria escrever? Eu vou lá e pergunto. Então, assim, é um processo muito detalhado. Sim. E mesmo assim, acontece de cliente não gostar e tudo mais, é super normal, só que assim, esse cliente era coisa assim, surreal. Pedia muita coisa, falava que que eu tava mentindo. Eu falava, não, eu vou Nossa. entregar tal dia. Aí Começou a falar que tá mentindo, a gente já nossa, perde o boom não. ali da parceria. Sim. Porque tem que fluir. Cara, eu acho que E assim, ó, confiança também. das coisas mais primordial pra mim não é nem o valor do contrato, é o relacionamento com o cliente. Sabe por qual motivo? Porque se você gera ali 1 milhão de venda para aquele cliente, ele te paga 10 mil reais e vocês vivem saindo Um faísca, atrito. vivem Aham. tendo atrito, não tem um bom relacionamento, pode ter certeza que logo, logo essa parceria vai acabar, mesmo Sim, tendo um resultado positivo. Então, o sim. relacionamento com o cliente é muito importante. Nossa, você fica desgastada. Eu acredito muito assim. Eu sou uma pessoa muito sentimental, Eu. muito. Nossa, gente, eu sou pisciana. Eu não acredito muito em signo, não, mas como eu sou muito sentimental, eu coloco a culpa no signo. Falo, não, é culpa do meu signo, é por causa dele. E aí acaba que, assim, sempre que eu tenho um atrito com o cliente, por menor que seja, aquilo me deixa muito mal, sabe? Muito mal mesmo. E às vezes realmente eu erro, às vezes é normal, todo mundo erra. Hoje mesmo eu errei um post, era pra colocar live amanhã, e eu coloquei que a live era hoje. E aí ele veio, falou comigo, eu falei, Social desculpa. medias, olha só o que a Bia acabou de falar. Então pensa o seguinte, se a Bia, que tá há mais tempo no mercado, colocou a data da live errada, Sim. quem é você, mero mortal? Não, isso é muito normal e vai acontecer demais. E se Acontece. você não tiver uma relação boa, por exemplo, o cliente, eu tinha uma relação ótima, eu tenho uma relação muito boa com ele. Então ele falou, ó, Bia, vi que tava um erro ali. Não foi nem eu que percebi, foi ele. E ainda bem que foi assim, Nossa, é depois de pior pouco ainda, tempo. né? Isso. E tipo assim, claro que passa por aprovação, tudo mais, só que nem eu nem ele a gente percebeu. Então assim, eu mando pra ele antes pra ele aprovar, mesmo assim ele aprovou, então acabou que foi o erro dos dois, mas claro que é mais meu, porque, né, quem tá ali atrás do perfil sou eu. E aí ele veio, conversou comigo, ó, Bia, tem um errinho ali, ela vem amanhã e tal. Eu fui, alterei, na mesma hora, alterei o design, foi hoje de manhã, inclusive, antes de vir pra cá. Alterei o design rapidinho, a gente esperou um tempo pra não postar, porque não é bom postar, tá? Logo depois que apaga uma publicação, tem que esperar pelo menos um Vocês estão tempinho. anotando aí? É, tem que esperar pelo menos um tempinho. E eu apaguei, pedi desculpa, falei, obrigada por ter notado, desculpa. Ele falou, não, tranquilo, imagina, tipo assim, É porque muito isso importante acontece. reconhecer o erro, viu? Demais. Não, e tem gente que tenta Tenta passar por achar, cima, né? não. Ah, Ah, não, foi não, o cliente já não, aprovou, já tá exatamente. tudo Não, certo. se eu E olha, fosse. uma das coisas que mais acontece Ah, comigo, porque assim, eu sou gestora de tráfego, mas na sim, minha equipe eu tenho também, né? O que mais acontece é o cliente aprovar sem avaliar nada. E aí, depois que exatamente. já foi pro feed, depois que já tá lá tendo curtida, já tá tendo engajamento, aí ele vai e Sim. fala assim: ah, então, não ficou legal. Aham. Dá pra Fugiu um pagar, dá pra pouco do. mudar. Fugir um pouco ali da nossa cartela, Sim, o visual não ficou legal e tal, mas já aprovou. Só que sim. o que acontece muito, o que que eu percebo? Às vezes a demanda desse cliente é tão alta, Bia, se você quiser comer, pode comer, tá? A Tá, Bia eu tá tô com vergonha, pensando galera. assim. Ah, eu vou comer um A Bia tá pouquinho. com vergonha, mas eu tô quebrando o gelo aqui pra ela comer. E aí, o que acontece? Esse cliente, às vezes, ele tá com uma demanda tão alta que o que acontece? Ele aprova. É o que acontece muito comigo. Então, o cliente vê lá 20 mensagens no grupo e algumas são aprovações. Aí, Sim. ele sabe que lá dentro do Trello, eu não sei se você usa o Trello, mas lá dentro do Trello tem, tipo, 2 aprovações para ele fazer, ele tá em débito, ele precisa gerar demanda, precisa mandar mais conteúdo, e aí o que que ele faz? Ah, tá aprovado, pode subir. Aham, Nem sim. Ele nem avaliou avalia. que ia subir. Não, isso é o que mais acontece, assim. Antes eu usava muito Trello, aí passei a usar o Notion, aí depois Ah, que é bom passei. também. Notion é ótimo, mas é meio difícil de usar, tem clientes que não gostam. E eu sempre deixo muito o cliente escolher, sabe? Tem clientes que gostam do Notion, tem clientes que gostam do Trello, tem clientes que gostam pelo WhatsApp. Então, o que for melhor, minha vida, quer dizer, minha função é facilitar a vida do cliente. Ai, obrigada, Então, Bia. Gente, repete, por favor.
Porque eu falo isso muito pra minha equipe. Não, é. Facilita a vida do Exatamente. cliente. Se o cliente não sabe mexer no Trello, ele não sabe entrar lá no Asana, que a gente usa muito o Asana Aham. também. Se ele não sabe entrar nesses aplicativos, o que é mais fácil pra ele? Manda no WhatsApp. Sim. Por exemplo, eu sou muito boa nessas plataformas. Só que eu falo pro meu designer o seguinte: meu, eu não tenho tempo. Aham. Se eu parar pra abrir os aplicativos, eu paro pra responder alguém. Então é muito mais fácil você mandar um PDFzinho aqui no grupo, eu abro a Sim. prova, pronto. Então você tem que ser um facilitador, porque o que acontece? Se você entender a rotina do seu cliente, você facilita a vida dele. Não, e cria uma conexão muito maior, porque assim, claro que é muito mais difícil pro social media ter um cliente de cada coisa. Então, um cliente eu coloco no Notion, outro cliente eu coloco nisso, outro cliente naquilo. O WhatsApp fica uma bagunça, né? Mesmo você tendo um grupo com cliente, você acaba mandando e aí ele faz, aprovado. Aí ele não seleciona qual post que tá aprovado. Você manda vários, ele a gente não sabe qual que tá, qual que não. Então, assim, claro que é mais difícil pro social media se adaptar, mas nossa função é essa, é facilitar. Então, mas assim... não é só o social media não, viu? Não, o gestor qualquer, de tráfego também. exatamente. Por exemplo, eu sei que tem cliente que não sabe lidar com Drive. Cara, eu sempre falo o seguinte: nós não somos pagos para subir anúncio. Nós somos pagos para resolver problemas. Exato. Seja de bloqueio, seja qualquer tipo de problema. Então, o que acontece? Quando você vai ver, você percebe que o cliente tem dificuldade de abrir o Drive, a primeira coisa que você tem que fazer é ensinar ele. Educou o cliente, ele entendeu, beleza. Se não entendeu, você vai se tornar mais um problema para o cliente. E aí ele vai ficar, poxa, eu preciso resolver isso, e não resolve. Porque ele já tem 1000 problemas para resolver no dia. Então a gente tem que sim facilitar. Só pegando um gancho aqui um pouquinho no que você falou sobre social media, isso acontece muito com o gestor de tráfego também. Porque a questão de valor, né? Então, hoje em dia, o que mais tem no mercado é gestor de tráfego cobrando R$700, R$800. Só que esse gestor de tráfego, de 500 a 800, aí pode ter alguns que seja bom? Pode, mas é uma exceção. Sim. E aí, o que acontece? O cliente, ele começa a ver que um cobra um valor, outro cobra outro, só que a gente precisa entender o seguinte: quantas horas esse gestor que não cobra barato, né? Porque olhando o resultado que a gente entrega, é de graça. Não, é um investimento. É de graça. Porque eu já gerei mais de 1 milhão em vendas. Não eu, né? Mas eu já fiz com que os meus clientes alcançassem isso. Então, se você comparar, é 5% e olhe lá. Então, assim, quantas horas esse gestor passou estudando? Quantas mentorias ele entrou? Sim. Quantas consultorias ele fez? Então, você não está pagando pelo que ele faz. Você está pagando pelo que ele sabe, pelo know-how dele. Quantas consultorias ele fez? E aí, um gestor que ele cobra R$700, R$800, ele mal estuda. Com certeza. Que acha que já sabe, né? Não. Então, isso não acontece só com social media, acontece com o gestor também. Sim. E assim, tem muita gente que fala, eu tô começando agora, não tem como eu cobrar. E gente, eu postei esses dias, semana passada, ou retrasado, não sei se você viu. Eu vi. Eu cobrava R$200. R$190, R$200. E assim, você viu, era um pacote completo, não era só postar, não. Tinha design, tinha um cronograma, tinha isso e aquilo. E isso foi assim, 2021, eu tava começando. Vocês entendem? 2021, estava começando, R$190. Isso. É um clássico. Muito. E tem muita gente que fala, Bia, se eu cobrar mais caro, o cliente não vê valor e tudo mais. E realmente é um processo, sabe? Eu acredito muito, porque assim, tem muitos gurus do marketing que falam, se você tá cobrando menos de R$2.000, você tá perdendo dinheiro. Mas, gente, a pessoa não tem nenhum cliente, não teve nenhum cliente, não tem como provar, não tem prova social, não tem nada, não tem resultado. Sim. Como é que ela vai chegar pro cliente e falar, você tem que comprar meu serviço de R$2.000, se você não tem resultado nenhum? Então, assim, é difícil, né? A pessoa tem que saber vender muito bem, tem que saber gerar muito valor pro trabalho dela. Então, assim, socialmente estão começando, eu não tenho esse negócio, tipo, se você tá cobrando menos de 2.000, menos de 3.000, você tá errando. Não, é um processo. É um processo. É normal você passar. O que você não pode fazer poxa, investir em mentoria, investir, o que você falou, investir em conhecimento, investir em um monte de coisa. Gastei não, né? Investi muito dinheiro no meu conhecimento. Tenho muito valor, e aí eu vou cobrar um valor muito abaixo. Não, pelo menos você vai cobrar o valor ali, o preço, que você pelo menos pague o que você que seja teve conhecimento. Também, exatamente. Né? Por exemplo, um filmmaker. Você não vai contratar um filmmaker pagando barato, porque quanto foi a câmera dele? É a mesma coisa um gestor de tráfego, ele faz investimento
Um computador bom, uma mentoria Sim, boa. Aí ele vai em um evento ali, outro aqui. Tudo aquilo que ele tá pegando de conhecimento, ele vai aplicar onde? Na sua empresa. sim, Só que é aquilo que você falou, há casos e casos. Se ele tá começando, realmente ele vai cobrar barato porque ele quer prova social. Mas ele tá sendo exatamente. pago pra aprender dentro da sua conta de anúncio. Exatamente. E tem muito disso de, tipo assim, social media não tem que fazer nada, trabalha em casa e tudo mais, mas, gente, só de ferramenta, o que a gente paga de ferramenta, Uhum. e principalmente quem é social media e designer, nossa senhora. Tipo assim, eu contratei uma plataforma, eu mexia muito no Notion, né, entregava minhas publicações por lá, e aí eu vi que tava esse negócio que a gente até comentou sobre, de cada um querer um WhatsApp, Notion, Trello, e não sabia qual o processo que eu ia seguir em cada cliente, e aí eu tentei fazer tudo de um só. Então, eu tenho uma plataforma que chama Etos para social media. E aí, eu comecei com ela, que é muito mais fácil. Você envia o link pro cliente, o cliente não precisa fazer nada, ele só clica no link, vê a publicação lá como se fosse no Instagram dele, a legenda, as hashtags e o horário, e ele aprova. Ele clica no botão lá e aprova. Então, assim, Ó, se você tá ouvindo essa dica da Bia, você vai perguntar no comentário qual é o nome, porque ela vai responder lá, né, Bia? isso, Ela vai ficar isso. de olho lá nos comentários do YouTube. E aí ela vai escrever pra vocês. Olha a dica de ouro, porque até eu quero saber. Não, eu vou ensinar também, vou falar com a Erika pra gente fazer uma live, alguma coisa, e Isso a gente aí. explica no Instagram, então sigam a gente. E aí, essa plataforma, ele, assim, clica no link, você pode mandar com várias publicações já, e aí ele simplesmente, assim, olha, vê como é que vai estar no feed, assim, rápido, e aprova. Claro que a gente comentou, não tem clientes que nem isso, tem tempo, mas, assim, é muito mais fácil. Então, é mais Muito. fácil que o WhatsApp, é mais fácil que Esse Notion, é daí mais tá fácil. mastigado. Tá mastigado. Não, se o cliente não tem 2 segundos pra olhar o post ali, claro que ele não vai avaliar com calma, né? O cliente não tem tempo, ele não vai olhar os errinhos ali, mas é muito mais fácil. Então, assim, a gente sempre. E essa plataforma é cara, né? Cada cliente você paga um valor ali mensal. Então, assim, Ah, não tem pago como por eu cobrar. cliente. Isso, ele é pago. Não, mas eu que pago. Tipo assim, o cliente compra meu social media e ele já ganha essa plataforma inclusa. Então, assim, é uma plataforma onde a gente gera É a relatório, precificação também, né? Se você inclui precificação. já na precificação, tá tudo Exatamente. certo. E assim, e isso é um facilitador, né? Porque eu mostro a plataforma ali por dentro pra ele ver o quão é fácil na reunião que eu faço pra gente fechar o contrato. É muito importante porque lá tem relatório, tem assim várias funções, é muito legal. E aí, Esse relatório, ele é só orgânico? isso. Quando o cliente faz gestão de tráfego, aí normalmente eu converso com o gestor de tráfego, a gente faz uma reunião para entender como é que foi cada coisa, se teve tráfego alguma publicação ou se foi tráfego por fora, criativo, né? Uhum. Então, assim, a gente sempre conversa sobre, mas o relatório dessa plataforma é orgânico, é no orgânico. Então, assim, ele fala de story, fala de tudo, e é claro que ele monta o relatório ali com as métricas, são os números, e eu vou interpretando cada um. Então, é um relatório bem completo. E é isso tudo eu entrego pro cliente. Você já testou o Reportei? Não. Reportei, ele faz os dois. De... Mais uma Ah, dica, tá. É mais de... mais uma dica também. mais Ele tem a dica. versão gratuita, que você faz o Aham. teste de 7 dias. Gente, a gente podia fazer publi, né? Podia, podia Fazer publi contratar da a gente. Reportei. Aham. Reportei e nota a gente. Sim. Você faz 7 dias de teste grátis e depois você paga acho que, se eu não me engano, são 3 pacotes. Aham. Tem o mais básico, é o mais Sempre tem avançado. 3 pacotes, né? É. Chama E aí, o que coragem de acontece? preço. O que é bom do Reportei? Porque ele pega os dois. O tráfego Legal. pago e o E tráfego orgânico. orgânico. E você consegue também fazer Google Ads, por exemplo. Se esse cliente anuncia no Google Ads, Sim. você consegue puxar o relatório dos dois. Sim. Facebook Ads e o Google Ads. Que legal. Eu nunca testei, nunca pesquisei isso no tráfego pago dessa plataforma que eu uso, mas eu vou pesquisar depois pra saber se faz. É bem legal isso. E o que a gente tá falando? Do preço, do preço. E aí a Precificação. gente cobra, isso, e a gente cobra mais caro por conta disso, porque tem várias coisas. Então, assim, um social media iniciante, ele não vai ter essa necessidade de comprar essas plataformas, ele não vai ter necessidade de investir tanto em tráfego. E não vai investir tanto em tráfego. Então, assim, é normal isso dele se cobrar mais barato, porque ele não tem todo o preparo que você tem. Então, assim, a pessoa que fala, ai, gente, eu juro, eu não aguento quando eu vou em live de algum social media muito grande, ou então qualquer outra pessoa que seja do marketing. Se você fecha contrato por menos de 5 mil, por menos de 2 mil reais, é melhor não trabalhar, sabe? Isso desanima demais qualquer pessoa. E a pessoa não tem. Gente, até hoje eu não tenho uma segurança de, sabe, quando Eu vem já um ouvi. contrato. Já ouviu? Já ouvi. Eu até sei de quem que Ah, seja. é? Aham. Então, não, tem vários. Eu já ouvi de 2. Eu vi no terceiro, acho que foi na quinta-feira, quarta-feira, eu fui assistir uma live de lançamento. Falei, vou assistir, né, pra ver e tudo mais. A pessoa falou a mesma coisa, já saí da live na mesma hora.
E tem muito isso. E aí a gente vê que, assim, pra mim, como eu falei no começo, é tudo processo. Você não pode querer cobrar R$ 2.000 se você não entrega. Como eu também não posso cobrar menos de R$ 1.000 se eu tenho essa plataforma pra pagar. Então, assim, se eu cobrar, por exemplo, um contrato baixo, eu não vou nem conseguir pagar o que eu tô gastando, nem De meu custo. custo. Exatamente, eu não vou conseguir cobrir o meu custo. Então, o social media iniciante não precisa disso. Ele não tem tanta necessidade de ter essas plataformas. Claro que é E até bom, habilidade interessante. também, E né? Quando ele habilidade, entra, assim, a exatamente. maioria dos social media iniciante, ele não sabe nem como fazer um relatório, avaliar as métricas, né? Sim. E tem social media que não analisa métrica. E, gente, não tem como você ter uma estratégia sem analisar as Não métricas, porque tem. não tem como você otimizar, não tem como você ver onde você errou. Você vai ser um fazedor de post, você vai postar, vai ficar bonitinho ali, mas você não vai ter um feedback nenhum. Então, assim, eu vi que essa publicação teve mais comentário, então ok, tá ótimo, vou fazer mais dela. Isso não existe, né? Assim, e tem muita gente que não sabe analisar, não sabe como Quais fazer. as principais métricas que você avalia? Isso depende de cada objetivo. Então, assim, quando eu monto a estratégia, normalmente eu monto a estratégia de 3 meses. Claro que depende do cliente, depende da necessidade. Mas, assim, Bia, eu peguei um cliente agora semana retrasada que ela quer vender o curso daqui a alguns meses. A gente não sabe ainda que ela está estruturando, mas vai ser daqui a alguns meses. Então, eu coloco sempre na estratégia um objetivo final, né, que no caso é vender o curso. E aí, a cada mês, a cada período ali, eu faço uma estratégia diferente. Eu falo com as minhas alunas que é um objetivão e objetivinho. Então, o meu objetivão, por exemplo, é vender o curso. No primeiro objetivinho vai ser aumentar o reconhecimento, aumentar a audiência dela. No segundo vai ser entregar conteúdo, entregar realmente que ela entende, sabe, autoridade. E o terceiro passo vai ser venda, realmente, né, para ela oferecer quais são os benefícios, os valores, né, e tudo mais. Então, cada objetivinho tem a sua métrica mais importante. Se ela quer aumentar a audiência, a métrica mais importante vai ser o compartilhamento, óbvio. Porque quanto mais a gente produzir conteúdo de meme, conteúdo de reels, principalmente que tem um bom compartilhamento, mais ela vai ser reconhecida, mais a gente vai alcançar mais pessoas e mais vai ser o alcance dela, maior vai ser o alcance dela. Se a gente tem, né, primeiro foi reconhecimento, segundo é autoridade, conteúdo de valor e tudo mais, vai ser o salvamento, porque a gente só salva o que a gente realmente acha interessante. Uhum. Então, a segunda métrica mais importante vai ser, quer dizer, a primeira métrica mais importante dessa segunda fase vai ser o salvamento. E na terceira fase, que é venda, vai ser comentário, principalmente comentário, porque eu sempre gosto de colocar, isso aqui é uma dica, inclusive, sempre que eu faço post de venda, no final eu sempre coloco, clique no link, ou então comente aqui, comente eu quero para ter um bônus gratuito, para ter um link com um desconto gratuito, enfim. CTA. Exatamente, CTA, e eu sempre coloco CTA para comentários, ou então para clicar no link. E aí a gente avalia, né, nesse objetivinho aí, nessa fase do terceiro objetivinho, que é de venda, eu avalio os links, os cliques no link e os comentários, né, se a gente botar o CTA para comentário. Então, cada objetivinho vai ter uma métrica mais importante. E claro que a gente tem que analisar em geral, ou no relatório geral todas, né? Mas claro que a gente vai prestar mais atenção. Poxa, se eu fiz um conteúdo de valor e não teve muito salvamento, teve mais compartilhamento, teve mais curtida, vamos ver o que deu errado aqui, sabe? Porque vários conteúdos, vários. Eu tenho muito mais salvamento do que curtida. E pra mim isso é ótimo. Assim, a pessoa chega no meu perfil, vê ali, 100 curtidas, então não deve ser um engajamento muito bom, não deve ser muito legal. Eu já postei vários prints, inclusive tá no meu destaques, que assim, às vezes um conteúdo que tem 100 curtidas, tem mais de 500 salvamentos, sabe? Assim, muito, muito mais. Porque a pessoa quando vê um conteúdo, curtir é mais pra foto, mais pra, sabe, coisas assim. Quando ela vê um conteúdo, ela pensa muito mais em salvar aquele conteúdo pra ver Pra não depois, perder. pra não perder, do que curtir, do que comentar, compartilhar com alguém. Então, assim, cada tipo de postagem tem o seu objetivo. Eu sempre explico para meus clientes todos os objetivos de cada postagem, para ele entender, para ele ver. Por exemplo, esse aqui não teve muito comentário, tá, mas esse não era o objetivo dele. O objetivo dele era tal coisa, era salvamento, por exemplo, e deu muito. Então, estamos certo, Tá tudo estamos no certo. caminho certo. Então, eu sempre faço isso, e aí a métrica mais importante depende de cada tipo de postagem e depende de cada objetivinho, que aí no final vai formar o objetivão, que é vender curso, que é fechar sua turma de mentoria, enfim, o que vender mais de um determinado produto. Cada cliente tem o seu objetivão e as métricas vão depender Do de qual fase do objetivo. objetivinho. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O porquê que o tráfego pago, ele está aliado ao tráfego orgânico? Porque todas essas métricas que ela acabou de falar são envolvimento. E aí, quando a gente entra para dentro da plataforma do gerenciador de anúncio, por exemplo, a gente pode criar um anúncio baseado nesse envolvimento desse público. Ou seja, eu posso anunciar para o público que se envolveu com o seu perfil
E além disso, eu posso criar um público semelhante a ele. O que que é o semelhante? É quando eu pego esse copo aqui e eu sei que ele tem a água que eu preciso, ela é alcalina. E aí eu vou criar mais um público com outro copo que é semelhante a esse copo, que também tem água alcalina. Então a gente anuncia para 2 públicos, que é exatamente aquele público que já se envolveu dentro do seu perfil. Olha a importância dos dois estarem Sim, alinhados. sim, que legal. E olha, eu vou te falar, a gente já está encaminhando aqui para o final. Vou pedir para a Bia deixar uma mensagem para vocês. Mas se você assistiu até aqui, se você colocou tudo no papel e na caneta, pode ter certeza que você vai deixar de ser fazedor de post. E pode ter certeza que a partir de agora você vai entender que para ter um bom orgânico, você precisa do tráfego pago. E para ter um bom pago, você precisa de um bom orgânico. Com certeza. Bia, muito obrigada, viu? Obrigada a Eu quero te você. pedir para deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Sinta-se à vontade. Então, não seja social media fazedor de post. O mercado está muito saturado de social media, mas está saturado de pessoas que não são boas no que fazem. Então, quando você realmente é bom no que você faz, quando você realmente gera resultado para o seu cliente, quando você cria essa conexão com ele, principalmente a gente fala muito do marketing leve, marketing autêntico. Quando você cria isso para o seu cliente, acaba que fica tudo mais tranquilo. Você consegue gerar uma estratégia realmente que vai funcionar e você vai gerar resultado e o cliente vai ficar assim mega satisfeito com você e você também vai ficar mega satisfeito com você mesmo. Então, pare com isso de achar que é saturado, pare de achar que é só fazer post e realmente pense na estratégia. Gaste muito tempo estudando e pensando nessa estratégia de conteúdo, porque com certeza não tem como dar errado. E uma das coisas que a Bia acabou de falar, que eu posso falar para vocês com todas as letras, estudem, mas estudem Sim, muito. sim. Porque se existe gestor de tráfego, se existe social media, se existe designer, é porque eles estudaram muito. Se você não quiser ficar para trás, óbvio, Sim, né? quebraram Porque a cara também. sim, sim. E aí acaba perdendo o cliente para aquele que está estudando mais que você. Sim. Isso é a verdade. E aí eu queria que você deixasse seu arroba também pro pessoal. E segue ela lá no Instagram se você ainda não segue. Sim. E, gente, não deixem de deixar o comentário de vocês, o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque os próximos episódios estão sensacionais. Sim, tenho Qual que é o certeza seu arroba, disso. Bia? Meu arroba é Bia Menezes com S. Porque todo mundo coloca Bia Menezes com Z. É Bia Menezes S. Bia Menezes com S, viu? Isso. E o meu é tráfego. Tráfego, eu sempre gosto de trazer esse ênfase no Aham. tráfego, porque a galera sempre acha que é tráfego. Mentira! Tráfego Como que com pode? Érica Batista. Então me segue lá. Eu sempre compartilho também algumas estratégias minhas, métricas. Sempre tô lá dando as minhas, entregando ali um pouquinho dos meus Conteúdo. ouros. Aham, sim. A gente entrega muito, né? É isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada a você que ficou até o final. Obrigada. Se vocês quiserem a Bia aqui de novo, deixem aí nos comentários que nós Sim. iremos ler todos. E não esqueça, hein? Ativa o sininho da notificação. Quase que não sai. Quase. E se inscreve no canal. Até a próxima. Até, Tchau. tchauzinho.